Diz assim a palavra de Deus: por isso, também eu, tendo ouvido a respeito da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vocês, mencionando-os nas minhas orações. Peço ao Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, que conceda a vocês espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Peço que ilumine os olhos do coração de vocês, para que saibam qual é a presença da vocação de vocês, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual é a suprema grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Ele exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à direita nas regiões celestiais, acima de todo principado, potestade, poder, domínio e de todo nome que se possa mencionar, não só no presente século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Oremos mais uma vez. Pai querido, é no poder de Jesus que hoje podemos orar ao Pai, pedindo que Ele nos envie também o seu Espírito iluminador, que já está entre nós, que veio e que nos ilumina todos os domingos, para que os olhos do coração desta igreja possa ver uma vez mais o rosto do noivo, escondido nas Escrituras, revelado nos mistérios do poder de Deus, que ressuscita Cristo dos mortos e faz da ressurreição um povo para a sua glória, o Pai da glória. A Ti todo louvor, a Ti toda honra, Senhor. Nos dê o privilégio de sermos alimentados nessa manhã novamente. E isso rogamos no nome do Filho, o Teu Filho, o nosso Senhor, Jesus de Nazaré. Amém. A igreja é o espelho que reflete o pleno esplendor do caráter de Deus. É o grande teatro no qual as perfeições de Yahvé são exibidas para o universo. Que coisa gloriosa é a igreja! Deus destinou a igreja a ser um espelho das perfeições de Yahvé, e ela assim o faz quando dramatiza no teatro do mundo, no momento em que se reúnem o Evangelho de Cristo Jesus no seu culto, pregando, ouvindo, falando, cantando e vendo a palavra de Deus. A igreja não existe por si, a igreja não é em razão de si, a igreja não veio a existir por si mesma, mas com base naquilo que Deus fez em Cristo. E Deus fez em Cristo um povo, uma noiva. Como da costela de Adão, uma mulher ao primeiro homem, assim de Cristo, em Cristo, Deus tirou para Cristo uma noiva, a sua igreja. A epístola aos Efésios é o beijo do pai do noivo na noiva, é o beijo do pai na noiva de Cristo Jesus, a sua igreja. A epístola aos Efésios não é uma doutrina soteriológica, é acima de tudo doutrina da igreja. É uma carta para a igreja e não uma carta para teólogos.
A epístola aos Efésios não é uma disputa teológica. A epístola aos Efésios não é uma aula de teologia, por mais que uma aula de teologia seja muito boa, e às vezes é muito raro que assim o seja, ainda assim é incomparável ao que Deus faz em Cristo Jesus, na igreja. A epístola de Efésios é, portanto, um espelho da obra de Jesus, que faz com que a igreja não só reflita a glória do Pai da glória, mas ela também seja personagem no drama, no teatro das perfeições de Deus. A epístola aos Efésios, como nós abordamos na última semana, ela é uma epístola eclesiológica antes de ser uma epístola soteriológica. E se ela fala de salvação é por causa da igreja. É por causa da igreja que a doutrina da salvação é importante. Mas a epístola aos Efésios, ao falar da salvação, fala da salvação com tanta beleza, com tanta riqueza de detalhes, que é como se estivéssemos lendo a doutrina da salvação, não como uma questão teológica a ser disputada, mas como os paramentos de uma noiva que está sendo ornamentada, embelezada para o dia das suas núpcias com o seu noivo. Quando a epístola aos Efésios é vista como o olhar de um casamento, o olhar do pai para o filho e para a noiva do filho, a epístola se torna muito mais grandiosa, muito mais viva do que poderíamos imaginar com os nossos próprios olhos. Ela se torna mais viva, ela se torna grandiosa, não porque ela fala simplesmente da igreja, mas porque ela fala de um noivo e do pai de um noivo, ambos apaixonados por essa igreja. Paulo sabe disso. Paulo sabe que a igreja de Cristo Jesus é a noiva de Cristo Jesus. Já fazia tanto tempo que ele não via os Efésios, e já faz tanto tempo que ele está numa prisão domiciliar em Roma. De acordo com Atos 28, ele está numa prisão sob a supervisão de um soldado romano. E dali ele escreve uma epístola endereçada não apenas a Éfeso, mas a todas as igrejas da Ásia. É uma epístola circular. É uma epístola que deveria circular em todas as igrejas. Todas as igrejas deveriam ler a epístola aos Efésios, como acontece com todas as outras epístolas. E nós vimos que, diferente do jeitão de se fazer as epístolas, como Paulo costuma fazer, ele não faz uma saudação e logo na sequência apresenta uma ação de graças e uma oração. Entre a saudação inicial e a costumeira bênção e oração, ele oferece um louvor, uma doxologia que anuncia numa bênção trinitária as bênçãos do Pai, as bênçãos do Filho e as bênçãos do Espírito à igreja. E são tantas as bênçãos, são tantos os benefícios que a igreja recebe da obra que o Pai faz com o Filho e o Espírito para a igreja, que a gente se pergunta ao final, sobretudo depois de saber que o Espírito não só é a dádiva de todas elas que nos serve como um selo, mas a garantia de que Cristo estaria presente entre nós. Nós chegamos ao fim de todas essas bênçãos nos perguntando o que precisaríamos mais, e nos sentimos como o salmista do Salmo 23, que percebe em todas as outras coisas agora a insuficiência de todas as coisas. As coisas que existem no mundo não me são mais suficientes, não me faz nada falta, porque eu já tenho tudo o que eu preciso. Se eu já tenho o Supremo Pastor, se eu já tenho Jesus, o que eu posso esperar de mais glorioso de tudo aquilo que eu digo que me falta? Não me falta nada se tenho Jesus.
Não falta nada para essa igreja. Ela tem todas as bênçãos. Ela é predestinada, ela é eleita, ela é adotada, ela tem o selo, ela tem a garantia, ela tem as obras do Pai, as obras do Filho e as obras do Espírito. Todas elas derramadas sobre si. O que mais essa igreja precisaria? A gente é tentado depois dessa maravilhosa bênção trinitária que Paulo dá a Efésios, a dizer assim: vamos direto aos problemas? Para que pedir mais alguma coisa? Depois de tudo que recebemos, depois de tantas dádivas, depois de tamanha bênção, o que nós precisaríamos, o que aquela igreja precisaria? O sermão de hoje é sobre o que a igreja, depois de tantas bênçãos, ainda precisa. Porque Paulo ainda ora, porque Paulo ainda pede, ainda suplica por esta igreja tão abençoada. O sermão de hoje está dividido em duas partes por uma razão muito simples. Ele é como o sermão da semana passada, para o horror de todos aqueles que se preocupam em analisar um texto. Nós estamos diante da segunda das 8 rajadas que Paulo vai mandar ao longo de Efésios, de uma só vez, sem ponto, sem vírgula, sem nada, tudo de uma vez só, numa linha só, uma frase só. Vocês receberam uma exaltação magnífica das bênçãos de Deus, numa fórmula trinitária, numa só tacada. Agora vocês vão ver a bênção e a oração numa só tacada, de uma só vez. É uma linha só, é um rio só correndo, de uma só vez, e levando tudo à sua frente. É o rio que vai do versículo 15 ao versículo 23, de uma só vez. Mas a gente não consegue engolir tudo isso de uma só vez não, viu, irmãos? Paulo consegue ditar tudo isso de uma vez, mas a gente precisa digerir isso aos pouquinhos. O texto está dividido então em duas partes. Versículos 15 e 16, ação de graças, e o versículo 17 a 23, a oração. Então agora Paulo cumpre a estrutura de uma epístola. Então agora ele volta a fazer o que incomumente ele fazia. Temos uma saudação, aconteceu algo estranho, e aí vem bênção e oração. Esse algo estranho, essa bênção trinitária que ele apresenta. Na sequência, ele já volta ao normal. Não tão normal assim, porque ele faz bênção e oração numa só tacada. Vamos analisar essas duas partes, versículo 15 e 16, e na segunda parte, versículos 17 a 23, a bênção e a oração. Eu imagino Paulo acorrentado, como a gente sabe em Atos 28, ele está em Roma, e ele tem uma companhia, um tanto quanto eu diria indesejada. Ele está sob uma prisão domiciliar, com um soldado romano que não o deixa em paz. Ele é a sombra de Paulo. Para onde Paulo vai, o soldado vai. E veja, naquela época o banheiro não é como os nossos banheiros de hoje, tá certo? Se você vai, por exemplo, para Éfeso, você vai conhecer ali as Vespasianas, não é? E você vai ver o que era um banheiro. Um banheiro não tem porta, um banheiro não tem nada. Então imagine que Paulo não tem sossego nem naquele momento em que ele acha que poderia ter o único sossego da vida. Paulo não tem sossego, seja para comer, seja para ir ao banheiro, seja para dormir, seja para orar, seja para ler, seja para escrever, seja para conversar com seus discípulos. Ele está sob a companhia de uma sombra imprevisível. Ele não esperava aquele soldado nessa altura do campeonato vigiando, e ele sabe que um soldado daquela natureza não piscaria, não titubearia, porque ele sabe que se um prisioneiro de Roma escapa, um soldado paga com a sua vida. Aquele soldado, portanto, nem piscava quando Paulo fazia um gesto de levantar-se para sair. Eu imagino o coração dele como acelerava.
Ele é a nossa companhia durante toda essa epístola. Ele está presente em todos os momentos. E eu queria que você pensasse justamente na presença desse império, desse poder que está ali representado no soldado. Sabemos que um soldado romano, ele recebe ordens de um superior. E quando o superior diz ao soldado para que ele faça X, ele faz X. Para que ele faça Y, ele faz Y. Para que ele faça Z, e ele faz Z. Todos os soldados estão sujeitos à autoridade de um centurião, do imperador romano. Estão, portanto, submissos às ordens de Roma, do poder romano. Ali Paulo está diante do poder de Roma, vigiando Paulo, vigiando os seus passos, observando a sua fala, observando o seu comportamento, observando como ele pensa, observando como ele reage, observando o que ele come, o que ele bebe, como ele vive. O império tem dois olhões assim, olhando para Paulo o tempo todo. Os olhos estão postos em Paulo, e Paulo tem de ver aqueles olhos do império romano, do poder de Roma, sobre ele todos os momentos. Mas eu fico imaginando aquele soldado, quem sabe ouvindo o amanuense de Paulo, que de repente estava ditando a epístola, ouvindo num só golpe as bênçãos trinitárias de Paulo, e percebendo a riqueza, o poder, a glória, a majestade, a grandeza do Deus Pai, Filho e Espírito. Agora, nessa etapa da epístola, o soldado verá um Paulo grato e um Paulo que ora. Que coisa bonita, né? Numa só rajada, gratidão e petição. É engraçado como a gente não consegue conjugar essas duas coisas. É como se a gente não pudesse pedir se nós não estamos gratos. É como se, melhor dizendo, a gente só pudesse pedir se de alguma forma nós nos sentíssemos insatisfeitos, descontentes. A petição, portanto, representaria o estado de uma pessoa descontente, insatisfeita, ingrata. Mas a oração de petição que Paulo faz, ela é regada de gratidão. Observe a primeira parte dessa ação de graças e oração, começando com a ação de graças, versículos 15 e 16. Versículo 15 começa: por esta razão. Por isso, esse por isso tem a ver com as bênçãos, mas em especial com o selo e a garantia do Espírito. Terminamos o sermão da semana passada chamando a atenção para o fato de que temos o selo do Espírito, fomos marcados pelo testemunho interno do Espírito que somos filhos de Deus, e a presença do Espírito é a garantia de que o noivo virá, de que o casamento vai acontecer, de que as bodas irão acontecer. Vamos nos preparar para o noivo. Temos o Espírito e Ele é a garantia, o penhor que Deus nos deu para sabermos que o casório vai acontecer. Por isto, veja agora Paulo: também eu, tendo ouvido a respeito de duas coisas. Então Paulo, não só Paulo, mas outras pessoas ouviam do que estava acontecendo na igreja de Éfeso. Então veja, também eu, tendo ouvido, o que ele ouviu? Duas coisas sobre os Efésios, sobre a igreja em Éfeso. Primeiro, da fé que eles tinham no Senhor Jesus e do amor para com todos os santos. Não se trata da fé inicial da nossa jornada, não é? Ou seja, quando a gente, em geral, pensa a conversão é um movimento típico nosso, não é? E ele é típico por qual razão? Porque depois do chamado, depois da regeneração, depois da ação de Deus derramar-se sobre nós, não é? E a graça de Deus nos alcançar,
A conversão é a nossa resposta a esse ato exclusivo de Deus. E qual é a nossa resposta? É aquilo que a gente chama de conversão, que é fé e arrependimento. Essas duas coisas marcam o início da vida cristã de alguém. Isso marca o início da nossa história com Deus, quando há fé e arrependimento. E é isso que nos faz nos prostrar diante de Jesus e passar a segui-lo, a mudar a nossa sorte, mudar a nossa vida, mudar a nossa maneira de viver, nossa maneira de pensar. Fé e arrependimento. Mas Paulo não está falando dessa fé, que é a resposta ao chamado de Deus, que é a resposta à graça de Deus derramada sobre nós. É aquela fé que permanece, é aquela fé que Tiago diz ser testada, ser provada nas provações, nas tribulações. É aquela fé que se mantém a despeito das tribulações, a despeito dos dias maus. É aquela fé contínua, é aquela fé que não desmotiva, é aquela fé que permanece sempre sendo afirmada, reafirmada, professada e professada mais uma vez, e mais uma vez, e mais uma vez. E é isso que causa admiração, uma fé permanente, uma fé que combina inclusive com a observação que Jesus faz da igreja de Éfeso, lá em Apocalipse, quando nós lemos a primeira carta às 7 igrejas da Ásia, que é a igreja de Éfeso. Ele sabe que é uma igreja operosa, sabe que é uma igreja que persevera diante das tribulações. Essa é a palavra de Cristo para aquela igreja. Não só ela resiste aos nicolaítas, aos hereges, mas ela também persevera, e ela também tem uma fé inabalável diante das tribulações. Essa é a característica da igreja de Éfeso. Então ela é uma igreja que mantém uma fé no Senhor Jesus Cristo, não importa qual seja as circunstâncias. E é isso que chega aos ouvidos de Paulo, de todos aqueles que seguem a Jesus. Não somente chega aos ouvidos de Paulo a fé desta igreja, mas chega também aos ouvidos de Paulo o amor que essa igreja devota sobre os santos. E veja, todos os santos, todos os santos aí não é o mundo inteiro não, viu, irmão? É só a igreja local, sinônimo de igreja local. Aqui é amor pela igreja, e a igreja não é o prédio, a igreja não é as estruturas, tudo isso aqui está a serviço da igreja, mas não é igreja. A igreja é o povo de Deus, é a assembleia reunida. Não é você sozinho não, cidadão. Você pode até achar que você é igreja. Eu sou igreja de Cristo Jesus. Vai para o inferno achando isso, mas não é igreja. Porque igreja não é você, nunca será você. Jesus não está esperando casar com você, meu filho. Já pensou se todas as fichas estivessem só em você? Não, meu filho, não é você, não é o indivíduo que Jesus vem buscar, é um povo, é uma igreja. E como você pode amar a Jesus e não amar aquilo que Jesus amou e a sua vida entregou? Não tem como você expressar amor por Jesus e não expressar amor pela igreja. Alguma coisa está errada. Você pode ter fé em Jesus, mas a fé que permanece, ela se prova no amor aos santos. Se você é capaz de amar os pobres, os necessitados, independente das suas crenças, independente da sua vida, do seu estado, você ainda não deu provas da sua fé ao Senhor. Você deu provas de que você é uma pessoa generosa, e pessoas generosas, elas podem existir para além do contexto da igreja. Existem pessoas generosas e que não são crentes, e que fazem bem aos outros, independente da fé que possuem. Portanto, Paulo não está falando de uma fé que é provada na sua generosidade, mas no seu compromisso com uma igreja local, no seu compromisso com os santos. Se não há compromisso, se não há amor pela igreja, a primeira coisa que está em xeque não é a fé que te salvou, é essa fé que vai manter você firme no dia da provação. Jonas, amar a igreja é um negócio difícil. Imagina, Jesus teve que amar você. É difícil mesmo. Imagina amar milhões de pessoas iguaizinhas a você. Por outro lado,
Paulo diz: ouvi a fé que vocês têm e o amor para com os santos. E para mim isso foi motivo. E a palavrinha aqui que aparece, não é só a de mencionar, é a de lembrar, é a de mnemosine, é a da memória, da lembrança. Paulo está dizendo: por isso não me canso de lembrar. Paulo tinha uma história com essa igreja, mas já fazia alguns anos que ele não visitava essa igreja. E essa igreja não para de crescer. E são tantas as pessoas que chegam na igreja, que Paulo, se fosse visitar essa igreja agora, já não reconheceria essa igreja. A gente está aqui numa igreja e a gente sabe como que a igreja vai crescendo, a igreja vai se desenvolvendo. E se você passar aqui 10 anos, você vai ver como essa igreja muda, como ela vai mudando, como ela vai ganhando mais gente, como ela vai se desenvolvendo. Então imagine que Paulo está lidando agora com as notícias da igreja, que ele conhece em parte, mas em parte também não conhece, mas que ao mesmo tempo se espanta, se admira, porque essa igreja parece perseverar. Porque independente do tempo, os novos que chegaram, as pessoas novas que chegaram, estão manifestando os mesmos sinais que ele via na igreja antes. Ou seja, a manutenção das marcas de uma igreja que persevera e que se prepara para o noivo, se prepara para as bodas do Cordeiro. Então por isso Paulo diz: não cesso de dar graças por vocês. Paulo está dizendo assim: eu dou graça a vocês porque vocês estão sustentando financeiramente meu ministério. Eu sou grato a vocês porque na hora mais difícil da minha vida vocês compareceram. Paulo não está dizendo isso, Paulo está dizendo: eu dou graças, eu estou com um coração grato de saber que vocês encontraram algo tão precioso para amar, Cristo e a sua noiva. E é por isso que Paulo lembra desta igreja nas suas orações. Então, feitas essas considerações de ação de graça, Paulo vai à oração, segunda parte do versículo 17 em diante. A oração de Paulo, ela está dividida em 3 grandes momentos. O momento da petição, que é trinitária, que é uma oração trinitária. E na sequência, primeiro ele faz a petição e na sequência ele apresenta 3 momentos importantes: a petição, a riqueza da glória e a suprema grandeza de Deus. Vamos ver como isso aparece no texto. Primeiro, do mesmo jeitinho que ele faz com a bênção, ele vai fazer agora com a petição. Se a bênção ele começa com uma invocação trinitária, lembram, versículo 3, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda a bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, e já vimos ali o anúncio trinitário. Agora nós vamos ver uma oração trinitária. Essa primeira partezinha, que é o versículo de número 17, Paulo diz: peço ao Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, que conceda a vocês espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Este versículo é a invocação, é invocatório. Ele é tão trinitário quanto o versículo de número 3. Segue o mesmo padrãozinho. O mesmo padrãozinho. O tiro está dado. Ele faz a bênção trinitária e estabelece bênção 1, bênção 2, bênção 3. Na segunda parte que nós estamos vendo, que é a oração, passou a ação de graças, agora a oração, nós vemos nesse tiro que ele vai dar, primeiro, uma invocação trinitária e 3 pedidos, 3 petições. E essas petições, elas vão atender a esse movimento trinitário do versículo 17. Onde está o movimento trinitário no versículo 17? Ele começa dizendo: peço a Deus, Deus o Pai da glória, aquele que é o Rei da glória, aquele que é o Senhor da glória, agora é também o Pai da glória. É o Pai que revela Jesus Cristo, porque é revelado por Jesus Cristo como o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que é o Pai da glória, Ele é Pai, veja, segundo, de Jesus Cristo. 4 coisas Paulo diz numa só sequência de 4 palavras. Nosso Senhor, Ele é nosso Senhor,
Então isso significa que nós somos seus súditos, Ele é o nosso rei, nós somos os seus súditos, nós somos os seus servos. Segundo, Ele é Senhor, independente da relação pessoal que temos com Ele, Ele é o nosso Senhor. Independente disso, Ele é Senhor de todo o universo, Ele é Senhor de todas as coisas. Ele é Jesus, o Deus encarnado, e Cristo. Quarto, o Messias, o revelado, o ungido. Então é uma oração dirigida ao Pai, deste Jesus Cristo, que é o Messias esperado, que é nosso Senhor e Senhor do universo. E veja que coisa curiosa, que concede a vocês, a igreja de Éfeso, aquela igreja local, espírito de sabedoria e de revelação. Esse espírito aqui, meus irmãos, não é o espírito que você costuma pensar, não, o seu espírito, o espírito de alguém. Esse aqui é como lá de cima, um espírito com E maiúsculo mesmo, é o Espírito Santo. Por uma razão muito simples. Se ele tivesse dito só espírito de sabedoria, a gente poderia entender que se trata de um movimento de pessoas terem sabedoria, mas não é isso. É sabedoria e revelação. Quem revela o Filho, quem mostra o Filho, quem revela as verdades do Evangelho, quem torna as verdades do Evangelho conhecidas é esse mestre interior, que é o Espírito de Deus. Então o que nós encontramos aqui? Em primeiro lugar, na oração, já vimos a ação de graças. Paulo é grato por duas coisas, fé e amor, mas agora é a oração, e na oração ele vai fazer do mesmo jeitinho que ele fez a bênção. Ele começa com uma invocação trinitária. Ele clama ao Deus Pai, que é o Pai da glória, que é o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, que é Senhor da igreja, Senhor do mundo, nosso Senhor e o Messias. E ele clama para que conceda a vocês aquilo que o Filho prometeu, o Espírito da verdade que o mundo não conhece, o Espírito que há de revelar as verdades que precisamos conhecer sobre Jesus e sua obra, que vai nos dar discernimento e percepção. Essa é a ideia de sabedoria aí, a ideia de perceber, de conseguir ver o que não conseguiríamos ver sem a ação desse Espírito, que não pode revelar sem antes trabalhar nossa percepção, sabedoria, a capacidade de enxergar. Portanto, esse Espírito que nos foi dado e que nós recebemos como selo e garantia, ele já nos foi dado, mas ao longo da nossa jornada, é este Espírito que vai trabalhar em nós sabedoria e revelação, vai trabalhar os nossos olhos, vai dar a gente olhos para enxergar aquilo que Ele vai mostrar, porque do que adiantaria Ele mostrar a verdade se não temos olhos para enxergar? Ele nos dá olhos para enxergar, Ele nos dá sabedoria, nos dá percepção, nos dá discernimento, para que sejamos capazes de, na hora em que Ele revelar, sermos capazes de ver aquilo que não veríamos se estivéssemos cegos. Portanto, a metáfora do olhar, a sabedoria daquele que consegue discernir, perceber as coisas do Espírito, perceber aquilo que o Espírito está revelando. Recebemos a dádiva do Espírito como selo e garantia, porque sabemos que Ele presente, não só receberemos as revelações de Deus sobre Jesus, mas seremos capazes, teremos poder para isso. Teremos capacidade para enxergar a pessoa e obra de Deus, de Jesus revelada pelo Espírito de Deus. Então veja, peço ao Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, que conceda a vocês espírito de sabedoria e de revelação. Para qual objetivo? Para que haja um pleno conhecimento dEle. Não é para que você seja uma pessoa inteligente, não é para que você seja uma pessoa culta, é para que você tenha conhecimento dEle. Se existe algo que faz pessoas se perderem no caminho, é justamente o objeto de seu serviço.
Não vai faltar gente que vai entrar em seminário, que vai entrar no formação ministerial, vai ser até presbítero. Mas o que busca não é o pleno conhecimento de Deus. Busca aquele conhecimento que dá um cargo, busca aquele conhecimento que vai tornar uma pessoa insignificante no mundo, vista, visível no mundo de uma igreja. Portanto, pessoas doentes, elas podem confundir a sabedoria que é centrada no pleno conhecimento de Deus com o fracasso de sua existência no mundo. E elas podem querer resolver a insignificância de sua existência no mundo, se lançando num palco para que elas possam ser vistas, para que elas possam ser observadas, para que elas possam ser contempladas, para que elas sejam vistas. Mas o objetivo da ação do Espírito na vida da igreja é inverter esse processo, é afirmar a nossa insignificância e a significância de Cristo, é fazer com que os presbíteros de uma igreja, fazer com que uma igreja inteira seja mobilizada ao pleno conhecimento de Deus, que tudo seja sobre Ele, que tudo seja sobre Jesus, que tudo aponte para Ele. Então Paulo está dizendo àquela igreja, depois dessa invocação, que o seu pedido é que Deus, o Pai de Jesus Cristo, esse Pai da glória, conceda esse Espírito que já foi dado. Não é a ideia de que eles agora vão receber o Espírito, já têm, mas que agora eles contem com aquilo que permanece na presença do Espírito em suas vidas. Assim como existe uma fé que nos leva a seguir Jesus, e essa fé precisa ser evidenciada a cada momento, sob as circunstâncias que vivemos. A ação do Espírito, de estar presente entre nós, nos dando sabedoria e revelação, precisa ser constante na vida da igreja. Por isso Paulo está dizendo, vocês já receberam uma bênção, mas essa bênção precisa ser revitalizada dia a dia. Precisamos da ação do Espírito dia a dia, porque é o Espírito que vai fazer você enxergar algo bem mais interessante do que o espelho. E aí Paulo começa apresentando 3 pedidos a este pai, depois de pedir que ele conceda o Espírito que vai dar sabedoria e que vai dar revelação à igreja. Ele faz 3 pedidos, 2 pedidos aparentemente muito simples, ele não gasta muita tinta nesses 2 pedidos, parece que eles estão muito claros para aquela igreja, mas o terceiro parece que não está tão claro assim, e por isso ele vai gastar mais tempo. O primeiro pedido, você vai ver no versículo 18, a parte A. Peço que ilumine os olhos do coração de vocês, para que, veja, saibam note aí, qual é a esperança da vocação de vocês. Esse é o primeiro pedido. Segundo pedido, qual é a riqueza, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos. E terceiro pedido, qual é a suprema grandeza do seu poder sobre nós. As 2 primeiras, ele não vai gastar muita tinta, mas na terceira ele vai. Quais são as 2 primeiras? A primeira petição de Paulo é que este Espírito que nos foi concedido, que nos dá sabedoria e revelação no pleno conhecimento de Deus, que ele ilumine os olhos do coração de vocês. Veja, que ele ilumine os olhos dos corações de vocês, é isso? Não! Ele não está falando que vai revelar e que o Espírito vai iluminar o coração de um, de outro, de outro, de outro, e mais outro, e mais outro. Ele está dizendo que uma igreja toda está reunida, e essa igreja tem um coração, e o coração dessa igreja, aquilo que faz essa igreja vibrar, aquilo que faz essa igreja se voltar para o centro que é Deus,
Este centro precisa da luz, ele tem olhos. É por este centro que uma igreja vê. Se sua igreja anuncia grana, 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 a gente já sabe onde está o coração dessa igreja. Se essa igreja está preocupada com estrutura, com estética, com X, Y, Z, você já sabe onde está o coração dessa igreja. Se essa igreja está preocupada com tradição, X, Y, Z, você já sabe onde está o coração dessa igreja. Jesus tinha razão quando disse: onde estiver o coração de um homem, ali estará a sua riqueza, ali estará o seu tesouro, ali estará a coisa que mais vale para alguém. Então, se uma igreja olha para Jesus e tudo que ela faz é para Jesus, ela então está vendo a Jesus. E é isso que o Espírito faz com uma igreja. O Espírito trabalha sabedoria e revelação numa igreja, não para que a igreja possa saber o que vai acontecer no dia seguinte, não para que a igreja possa saber se vai ter catástrofe ou não. A profecia na igreja é uma obra do Espírito para que homens e mulheres vejam a Jesus. Por isso é a pregação da palavra, é a proclamação da palavra. O Espírito Santo, ele vai agir na vida de uma igreja com um único objetivo. Foi dada uma só missão para o Espírito: fazer Jesus visível. Por isso você buscou o Espírito e só está vendo o carro do ano, só está vendo o casamento dos sonhos, a igreja dos sonhos, o trabalho dos sonhos, a faculdade dos sonhos, o marido dos sonhos, a esposa dos sonhos. Você está no lugar errado, seu coração está no lugar errado. A obra do Espírito na vida de um crente é fazê-lo enxergar Jesus em todo o tempo. Ele vai trazer luz, e que bênção quando ele traz luz. Minha oração é que essa luz não falte quando a gente estiver entre quatro paredes, solitário, sem a observação dos homens. Porque quando essa luz aparece, a gente não vê apenas o tentador, mas a gente vê o Cristo pendurado no madeiro, sangrando pelos nossos pecados. Este é o meio pelo qual resistimos às tentações. Este é o meio pelo qual nós resistimos a Satanás. Este é o meio pelo qual uma igreja vence a Satanás. Quando o Espírito mostra Jesus, a igreja tem a sua maior arma, tem a sua maior defesa, tem o seu maior ataque. Então a oração de Paulo é que esse Espírito ilumine os olhos do coração da igreja, para que a igreja tenha consciência. Primeiro, qual é a esperança da vocação de vocês? A palavra vocação, qual é a esperança da vocação? Todos aqueles que foram chamados sabem que a obra da salvação começou com um chamador e não com um chamado. Aquele que chama e não aquele que é chamado. A obra da salvação começa quando o próprio Deus chama seu povo, quando o próprio Deus rompe o silêncio e fala com o seu povo. Então, quando Paulo está chamando a igreja para que ela possa ser iluminada e saiba que a esperança dela está centrada na vocação, é de que se tudo começou com Ele, a nossa restauração também começa com Ele. O fim começa com Ele, o meio começa com Ele, tudo começa com Ele. Ele está no início de todas as coisas. Portanto, a esperança na vocação é a esperança de que todas as vezes que você pedir algo a Deus, Ele já sabe o que você está pedindo. Não há como você antecipar a Deus, não há como você chegar primeiro do que Deus. Senhor, eu tenho uma notícia fresquinha que o Senhor não sabe. Fulano acabou de falar mal de mim, nesse exato momento. Faça o favor de mandar um raio naquele desgraçado e fulminar ele de uma vez por todas. Não há como você antecipar Deus, não há como você driblar Deus. Não tem piada para Deus que seja engraçada. Ele nunca vai rir das suas piadas.
Não tem nada extraordinário que você vá contando e Deus fique: vai chegar o fim da história, e o que vai acontecer? Não dá para você fazer um clickbait com Deus dizendo: na semana que vem, os próximos capítulos. E Deus fica: não, por favor, conta, eu não vou resistir. Não dá. Ele sempre sabe todas as coisas, conhece todas as coisas, sempre. Ele sempre está a milhões de passos à sua frente. Por isso que a ordem não é para que Ele nos siga, é para que a gente o siga. Ele sempre estará adiante de nós. Segundo pedido é que esse coração iluminado por sabedoria, revelação do Espírito e obra do Espírito, possa saber. Segundo, a riqueza da glória da sua herança nos santos. Que coisa gloriosa Paulo está dizendo agora na parte B do versículo 18 para essa igreja. Até agora a gente tem dito: Jesus é a minha herança, porque Jesus é a coisa mais valiosa da sua vida. Jesus é o nosso tesouro, Jesus é a nossa herança, Jesus é o que nós mais desejamos. Mas agora Paulo está dizendo o contrário. Paulo está dizendo que a igreja é a herança do Senhor. A igreja é valiosa para o Senhor. A igreja é o tesouro do Senhor. A igreja é o tesouro valioso de Deus. Deus ama a sua igreja. O seu tesouro é a igreja. A herança são os santos. A herança é a igreja. Portanto, meus irmãos, há um valor dado à igreja pelo próprio Deus. Deus concebe a sua igreja como uma herança. Deus espera as bodas do Cordeiro. Deus espera a sua igreja. Isso é maravilhoso, não? Você saber que Deus é a sua herança é maravilhoso. Mas como é constrangedor saber que nós somos a herança do Senhor. Ainda bem que a gente tem que sempre dizer no plural. Imagina se você tivesse que dizer: Senhor, eu sou a tua herança. A primeira coisa que você ia pensar: Senhor, tá mal, hein, de herança. Mas por isso que não é você, queridinho, é a igreja. E é por isso que todo desigrejado é endemoniado. Porque ele acha que pode ser igreja sozinho. Olha que bonitinho. Ele acha que pode ser igreja. Eu nunca me esqueço, muitos anos atrás, o pessoal inventou essa onda absurda, não é? Absurda. Eu me lembro como hoje. O menino sempre vinha com o pai na igreja, etc. E o pai sempre com a cabeça desse jeito, né? Vinha sempre com o menino, dizendo para o menino, ensinando para o menino que a igreja é você, meu filho, sou eu a igreja. Aí o menino sempre vinha para a igreja, amava a igreja, aquela coisa toda. Aí vem o menino, depois que os pais faltam uma semana lá na igreja, o menino vem tão feliz, abraçou a gente, disse assim: eu estou tão feliz de ir à igreja. O pai foi repreender o menino. Menino, quantas vezes eu já te disse que a gente não vai à igreja? A gente é a igreja. Repreendendo o menino, porque não pode. Você é a igreja, ou seja, você não vai à igreja. Isto aqui não pode ser concebido como igreja, porque o sujeito se vê igreja. Meu irmão, nós somos igreja apenas na relação com os santos. Sozinho, sem igreja, você é um perdido. Um perdido. Só os perdidos não têm a família do povo de Deus. Só perdido anda sozinho. Só perdido está solitário no mundo. Somos a herança. Não é você. Somos todos nós a herança do Senhor. Os crentes, as igrejas de todos os tempos e épocas, que com fé em Deus permanente, não importa as circunstâncias, e amor pela igreja, que formam esse povo maravilhoso que Deus tem como herança. E por fim, como encerra a oração de Paulo? Com o último pedido, que vai do versículo 19 ao versículo 23. Esse último pedido diz: qual é a suprema grandeza do seu poder sobre nós? Aqui nós vamos ver Paulo explicando mais. Ele vai dar mais explicações sobre isso que ele está suplicando a Deus para a igreja de Éfeso. Primeiro, é preciso perceber aqui um jogo de palavras maravilhoso que Paulo está fazendo.
Se eu fosse traduzir literalmente para você aqui, seria isso aqui, ó. Versículo 19. E qual é a suprema grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos segundo o poder do seu poder. Haja poder, né? Todas as palavras que Paulo está usando aqui, que são palavras diferentes, significam uma só coisa: poder. Poder, poder, poder e poder. Paulo está usando as 4 possíveis e mais corriqueiras palavras para se falar sobre poder, só nessa frase. Os gregos entendiam poder de 4 maneiras. Entendiam poder como dunamis, eu sei que seja ou dinamis, e por isso que alguns associam dinamis a dinamite. Isso é invenção, viu, gente? Você ouviu lá que o poder, mas recebereis poder sobre vós do Espírito Santo, sereis minhas testemunhas. Aquela palavra é dinamis, que significa dinamite. É isso que o poder do Espírito faz, uma dinamite que explode e vai causando todo estrago ao seu redor. Assim é a pregação do Evangelho. Meus irmãos, isso é um desastre. Isso não é a pregação do Evangelho. Está matando gente com dinamite. Não é isso que Paulo está dizendo sobre poder. Dinamis é o poder, potência, capacidade. É o poder que você tem para realizar algo que você não está realizando, que você não está fazendo. Você só tem esse poder. Por exemplo, Jesus tinha poder de transformar pedra em pão, mas ele transformou pedra em pão? Não transformou pedra em pão. Aquilo é só dinamis. Ele tem poder para transformar pedra em pão, e a gente sabe disso porque ele transformou água em vinho. Se ele transforma água em vinho, ele pode transformar pedra em pão. Mas ele não transformou, porque se ele transformasse pedra em pão, como ele transformou água em vinho, já não seria dinamis, seria energeia. É o segundo sentido de poder. É o poder que se realiza, é o poder em ato, é o poder que faz algo, é o poder que realiza algo. Não é só alguém que tem potência para fazer algo, é alguém que realizou algo mediante o poder que tem. Isso é energia. Energia é um poder que você vê realizado, não um poder que você sabe que alguém tem, mas ele não está realizando. O terceiro sentido de poder que Paulo fala aqui é o poder kratos, de cracia, daí democracia, oligarquia, anarquia, tudo tem a ver com governo. Kratos tem a ver com governo, domínio, é a governança sobre algo, é a autoridade de governança que alguém exerce sobre outrem, é o domínio de povos que existem por meio de seus representantes legais, de um rei, por exemplo. Mas existe um 4, que é ischis, que esse sim é aquela força, aquele poder, no sentido que a gente diz, depois que a gente come chocolate, pronto, estou com energia para poder fazer alguma coisa. Sabe aquele doce que você come no momento que você precisa comer porque você está sem energia? Ou qualquer. Eu sei que os demais aqui são muitos, eu diria assim, preocupados aí com a saúde, etc. Mas açúcar faz isso, açúcar dá energia, não é? Então é isso aí, essa é a ideia de ixis, essa energia, essa força. Agora eu vou ler para vocês o que Paulo está dizendo a partir desse significado. Observe o que Paulo está dizendo. E qual é a suprema grandeza da sua dunamis sobre nós, os que cremos, segundo a energia do kratos, do ixis, do seu ixis. Ou seja, vou explicar, calma aí, senão você vai ficar tonto. Primeiro, qual é a suprema grandeza do poder que Deus tem de fazer todas as coisas? Todo o poder que Ele tem, mesmo que Ele não esteja fazendo. Sobre nós, os que cremos, segundo a realização do poder que Ele mesmo realiza em nós, quando Ele nos converte, quando Ele nos chama dos mortos, quando Ele nos chama à conversão. Quando Ele faz algo no meio do seu povo, não apenas tendo poder, mas realizando o seu poder entre nós. Os que cremos, segundo a eficácia, veja, do domínio, da autoridade legítima, do governo, do domínio que Ele exerce, do reinado que Ele exerce sobre nós, com este
poder, o poder de força, o poder de alguém que é tremendo, de alguém que não é apenas frágil e que possui kratos. Veja, uma pessoa magrelinha, pequenininha, desse tamanho, pode ser a maior autoridade de um país. Por quê? Porque ela tem kratos, mas falta a ela esse último poder que está aí, ixis. Esse poder é o poder do Hércules, é o poder do Sansão, é o poder da força que alguém pode ter. Jonas, por que você está falando tudo isso? Porque se você não entende isso, você não entende o que vem a seguir. Observe, por que Paulo quer que eles entendam? Versículo 20. Ele exerceu esse poder em Cristo. Vai lá, que poder que você acha que é? Qual o poder? Tem 4 aí. Vai lá. Qual que é o poder que ele está dizendo? Se a gente não sabe do que ele está falando, qual é o poder que ele está se referindo? Óbvio que se ele está falando da ressurreição de Jesus, ele não poderia estar falando de dinamis, um poder que ele tem. Ele pode ressuscitar Jesus, mas não ressuscitou. Não se trata do poder de um governante que está dizendo a alguém, faça isso, faça aquilo porque eu tenho autoridade, e nem o exercício de uma força, o poder que tem. Só pode ser energeia, o poder que realiza, o poder que faz, o poder que não somente alguém tem, mas resolveu abrir mão de fazê-lo, mas aquele que tendo o poder, faz. Quando a gente abre Filipenses capítulo 2, versículo 5, a gente vê Paulo dizendo: tende em vós a mesma atitude que houve em Cristo Jesus, o qual não julgou por usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em figura humana. Ao esvaziar-se, Jesus não estava deixando de ser Deus. Ele continua todo poderoso, todo onipotente. Ele não exerce a sua onipotência, o seu poder ali é dinamis. Mas ele não realiza o poder de Deus que poderia realizar se esse poder questionasse a humanidade dele, questionasse a obra humana de Jesus, que fizesse alguém olhar e dizer assim: claro que Jesus fez isso, ele é Deus, Deus pode fazer isso, mas ninguém pode dizer que Jesus agiu dessa forma, porque quando alguém disse isso, se tu és mesmo filho de Deus, sai dessa cruz, salva-te a ti mesmo e a nós também. Ele tinha dinamis para isso, mas ele não faz a energia, ele não realiza o poder. Mas a Bíblia diz que Deus realizou o poder em Cristo. Que poder foi esse realizado por Deus? O poder de ressuscitá-lo dentre os mortos, de um lado, ou seja, Deus ressuscita Jesus dos mortos, de um lado, e do outro, olha o kratos aí, faz ele se assentar à destra do Pai, nas regiões celestiais. Então não só o poder de Deus se realiza ressuscitando Jesus dentre os mortos, como na ascensão de Jesus, ele é assentado à destra de Deus, regendo como Rei Supremo, como Senhor de todas as coisas. Então Paulo está construindo o cenário do poder de Deus, exercido em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, fazendo-o assentar à destra de Deus nas regiões celestiais, com domínio sobre o quê? Domínio sobre o principado, potestade, poder, domínio e todo nome que se possa mencionar, não só no presente século, mas também no vindouro. Ou seja, Paulo está chamando a atenção para uma grandeza. Vocês precisam ter consciência da grandeza da obra que vocês estão inseridos. Vocês estão inseridos na grandiosa história de um Deus que enviou o seu Filho para morrer na cruz por um povo, a sua herança. Um povo que agora é chamado à fidelidade, um povo que é chamado à integridade, um povo que é chamado à retidão, um povo que é chamado à santidade, para que esse povo se case com seu filho. Essa história é a história que Paulo está contando para aquela igreja, que ela precisa ter em mente e perceber a grandiosa história da qual elas estão participando como personagens nesse teatro que expressa, que reflete as grandezas e as perfeições de Yahvé.
Paulo está mostrando, vejam a grandeza disso, vejam o que está acontecendo. Deus está realizando um poder extraordinário ao ressuscitar Jesus, fazê-lo assentar-se à sua destra e governar sobre todos os principados. Não há ninguém, absolutamente ninguém acima do Senhor. Você não está entendendo o que está acontecendo? Paulo está escrevendo isso olhando para um soldado romano, meu irmão. Ele está olhando para o império, o escravizando, o império que não tira os olhos dele, um principado que o aprisionou, que o acorrentou, está diante dele. Ele está preso e Roma está com seus olhos postos nele. Ele está olhando para aquele soldado e está dizendo para aquela igreja, olha o que ele está fazendo. Ele está dizendo para aquela igreja: saibam a grandeza da história do Redentor. Ele é o nosso Senhor. César não é o nosso Senhor. Roma não tem domínio sobre nós. Quem exerce domínio sobre Roma, sobre os principados, sobre tudo à nossa volta, é um só: Jesus de Nazaré. Ele é o Senhor. E como se não bastasse, Paulo parece que está olhando para a igreja e dizendo assim: vocês ainda não perceberam a suprema grandeza. Veja, a hipérbole que Paulo está usando, ela é maravilhosa. Se ele pudesse dizer, ele dizia a grandiosíssima, suprema. Pense uma coisa dessa natureza, grandiosa, incapaz de você perceber o tamanho dela. E ele começa mostrando a grandeza de Jesus, mas a igreja ainda não percebeu o tamanho disso. Se percebesse, ela estava dando glória a Deus agora. Então o que precisa acontecer? Ela precisa saber mais uma coisinha. Ela não entendeu ainda a grandiosidade, porque a grandiosidade ela precisa conhecer agora. E sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo. Meus irmãos, o que Deus fez? Botou tudo debaixo do pé de Jesus. Nada acima dele, tudo abaixo dele. E sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo. E para ser o cabeça sobre todas as coisas, está faltando uma coisinha: a igreja. Está faltando. Ele não é só Senhor de Roma. Ele não é só Senhor dos astros, das estrelas, dos céus, dos mares, dos povos, dos animais e de tudo à nossa volta. Ele também é Senhor da igreja. Mas Ele é Senhor da igreja, diferente da maneira que Ele é Senhor de Roma, diferente da maneira que Ele é Senhor das estrelas, das areias do mar e do mundo todo ao nosso redor. Ele não é Senhor de Roma, como Ele é Senhor da igreja. Ele é Senhor da igreja como cabeça. E a igreja, e não Roma. A igreja, e não o mundo e a criação, mas a igreja, o seu corpo. Ou seja, se tudo está debaixo do domínio de Jesus, que é a cabeça de todas as coisas, Ele também agora é a cabeça da igreja, para que nenhuma coisa fique sem cabeça. Ele é a cabeça de todas as coisas, inclusive a igreja. Uma igreja não pode ser descabeçada, não pode não ter cabeça, ela tem a cabeça. E a cabeça é a mesma que governa o mundo todo, é a mesma que governa a igreja. O problema é que os pés de Jesus é o corpo de Cristo. O problema é que os braços de Jesus é o corpo de Cristo. O problema é que as mãos de Jesus é o corpo de Cristo. O problema é que o corpo inteiro de Jesus é de Cristo. E se o mundo inteiro está aos pés de Cristo, e a igreja é o corpo de Cristo, é Roma, o mundo, as estrelas, os ares e tudo que existe que está debaixo da igreja. Nada está acima da igreja, não porque a igreja está acima de todas as coisas, mas porque a igreja é o corpo de Cristo Jesus. A igreja ficou timidamente e percebeu que algumas coisas são interessantes e deu algum glória.
Mas ainda falta essa igreja perceber a grandiosidade que está sendo dita. Você ainda não percebeu o que Paulo está dizendo. Os efésios ainda não perceberam. Então, Jonas, o que precisa perceber que eu não vi ainda? Que a igreja é a plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. Você não entendeu isso? Minha casa me pareceria vazia se meus filhos não estivessem ali. Um homem casado dirá: pareço ser apenas a metade de um homem quando a minha esposa não está comigo. Um noivo sem a sua noiva é incompleto, como é incompleto um pastor sem um rebanho, como é incompleto um rei sem seus súditos, como é incompleto um senhor sem seus servos. Como ser senhor sem servos, como ser rei sem súditos, como ser esposo sem esposa, como ser noivo sem noiva, como ser pastor sem ter rebanho. Se você ainda não percebeu, a igreja é a herança que traz plenitude ao ser de Deus. E aí você diz assim: Jonas, mas isso está muito herético. Eu vou acreditar que é por isso que você não deu um glória. E vou te explicar uma coisinha. Você não é um pigmalião que vai olhar para uma... Olha, todas as mulheres desse mundo não respondem ao que eu imagino ser a mulher adequada e perfeita para a minha vida. Vou criá-la. Esses desgraçados existem na vida. O problema é quando eles casam. Porque eles casam achando que casaram com a imagem na cabeça deles e esquecem a pessoa real. Mas o pigmalião é esse. O pigmalião, ele cria as coisas achando que ele é capaz de fazer as coisas que vão trazer completude para ele. Mas você não tem capacidade para isso. Você nunca poderá criar algo para te plenificar. Você e eu precisamos de dádiva para sermos satisfeitos e plenos. Só Deus, não só tem tudo o que Ele precisa para ser pleno, como para todas as relações que Ele cria, para tudo que Ele faz, Ele pode plenificar com as suas dádivas. E é tão interessante isso, meus irmãos. Deus pode fazer o que Ele quer. Olha que coisa gloriosa. Você não. Você não pode fazer o que você quer. Você tem que casar com o sujeito que está do seu lado mesmo. Você tem que casar com, né? É ele e ela. Certo? Você poderia ser, olha, Senhor, se eu fosse o Criador, eu tinha ajeitado aqui, tinha acertado isso, aquilo, outro, etc. Não é? Então, você sofre o que Deus não sofre. Deus não sofre disso. Deus, Ele preparou uma noiva tão sublime, tão adequada ao seu filho desde a eternidade, que essa noiva corresponde ao que Ele quer, ao que Ele fez e ao que Ele criou. Por isso ela traz plenitude ao propósito de Deus, não porque Deus não subsistiria sem ela, mas porque a vontade de Deus é cumprida, porque Deus faz com que a sua vontade sempre prevaleça. E isso é uma boa notícia, a notícia de que você é sim a noiva que Ele tanto espera encontrar nos ares, a noiva que Ele tanto espera nos céus, a noiva que Ele tanto espera nas bodas do Cordeiro. E a única coisa que você pode dizer: mas eu, Senhor. A igreja não é um acessório, não é um item entre outros, ela é o corpo de Cristo. E a história é tão bonita, quando a gente vê Paulo orando para que essa igreja entenda a grandeza disso.
para que ela, sabendo o tamanho desse amor, sinta vergonha em trair esse amor, sinta pavor e temor. Primeiro, por causa da grandeza desse amor. Segundo, porque ela lê a Bíblia e ela descobre que Deus sempre quis um casamento maravilhoso. E a primeira noiva do Senhor, Oséias capítulo 3 diz que ela foi infiel, ela traiu o Senhor, trocou o Senhor por outros deuses. Oséias fica maluco. Deus, o que o Senhor vai fazer? Vou levar a minha noiva ao deserto e lá eu vou falar o coração dela. Ele tem uma noiva infiel, mas agora, por meio de Jesus, Ele vai trabalhar para que a noiva de Jesus seja fiel, seja santa, seja apresentada naquele último dia, imaculada, sem mancha, sem mácula. E isso não começa senão com o sangue do seu próprio filho. É com o sangue de Jesus que Ele lava a noiva de Jesus. É com o sangue de Jesus que Ele vai apresentar essa noiva limpa, ornamentada, cuidada para Jesus. É essa noiva que Jesus espera, a igreja lavada pelo sangue de Jesus, lavada pelo sangue do Cordeiro. Jonas, eu quero fazer parte dessa igreja, eu quero fazer parte deste casamento. Eu quero orar com você nessa manhã, para que você perceba a grandeza de ser a noiva de Cristo Jesus. Curve a sua cabeça por um momento. Ó Senhor, o Senhor tem poder, e mesmo que o Senhor não realize esse poder, nós sabemos que Tu és poderoso para fazer, e nós ficamos maravilhados quando vemos esse poder que o Senhor tem sendo realizado. E o momento mais glorioso em que esse poder foi realizado foi a ressurreição do nosso Senhor, do nosso noivo. O Senhor não nos deixou sem um noivo. O Senhor não nos deixou sem um Senhor, sem um rei, sem um pastor. O Senhor ressuscitou Ele dentre os mortos. E Ele continua zelando por sua igreja até hoje, e assim estará até o derradeiro dia. Rogamos que o Senhor trabalhe em nossos corações, para que sejamos uma noiva fiel, temente, zelosa, santa, que ama a Tua palavra, que ama Jesus, e que entende a grandiosidade de estar unida a Jesus. Oh Senhor, estamos unidos ao governante do universo, e se todas as coisas estão debaixo dos seus pés, elas estão debaixo da Tua igreja. Nos ajude então, Senhor, a não nos desesperarmos por causa do Império Romano e por causa das suas obras malignas. Nos ajude a confiar no noivo, que sempre sabe o que é melhor para a sua noiva, a igreja. Nos ajude a experimentar isso, Senhor. Se há aqui crentes desgarrados do rebanho,
que eles voltem para as suas igrejas, amando ainda mais as suas igrejas. Se há pessoas aqui, Senhor, que sentem um buraco no coração por não terem uma igreja para amar, que elas encontrem nesta igreja um lugar para amar e serem amadas. Que esta igreja, Senhor, entenda o tamanho da grandeza da obra que ela está fazendo e realizando nos dias de hoje, em nosso tempo, em nossa época, em nosso contexto. Essa é a nossa oração, Pai. E fazemos isso pedindo a luz do Teu Espírito sempre, para que sejamos sábios o suficientes para ver o que o Espírito revela à igreja. Assim oramos no nome de Jesus. Amém.